Esse entendimento, essa cooperação, bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e o Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o assunto principal é a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de transferir o inquérito aberto para investigar o senador Flávio Bolsonaro da primeira para a segunda instância. E qual o argumento para isso? Os desembargadores entenderam que, por ser investigado por atos praticados quando Flávio era deputado estadual, ele mantém o foro no Tribunal de Justiça. Mas o Supremo não mudou essa jurisprudência há mais de 20 anos e, mais recentemente, não restringiu ainda mais o foro por prerrogativa de função? Nesta sexta-feira, quando a gente está gravando esse episódio, a gente já viu que a Rede Sustentabilidade ajuizou no Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Constituição do Rio de Janeiro para tentar reverter essa decisão do TJ. A Constituição Estadual diz que os deputados têm foro no Tribunal de Justiça desde a diplomação, ou seja, na visão da Rede, a Constituição, da forma como está, permitiria essa situação de um ex-deputado estadual continuar com foro privilegiado. Além deste tema principal, ainda temos outros assuntos, como a decisão que manteve a tipificação do crime de desacato contra servidor público, a inconstitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal quando permite corte de salário de servidores, e ao final do nosso programa, como sempre, nós vamos eleger um fato, uma personagem ou uma decisão da semana. Hoje, time completo, como sempre, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, e Diego Werneck, do INSPER. Diego, eu começo com você para você dar uma base do que nós estamos discutindo. Foro é um assunto que já teve idas e vindas no Supremo e eu gostaria que você traçasse esse caminho tortuoso e que nos trouxe até aqui. Felipe, uma das razões pelas quais o foro é um problema que gera tanto debate dentro e fora do Supremo, né, diz respeito ao que justifica você criar regras específicas dizendo que autoridade pode ser julgada por que instituição. Mas tem um outro debate, que é sobre quais as regras vigentes sobre essas autoridades, né? E só isso já é bem complicado no Brasil. Saber o que é o direito vigente para saber quando que um deputado, um ex-deputado, um senador, um ex-senador, um governador vai ser julgado por que instâncias do judiciário. E o foro privilegiado é um desses temas que você tem várias camadas geológicas no Supremo, né? Você tem regras de épocas diferentes, legislação criada sob constituições diferentes, você tem emendas constitucionais, a própria Constituição de 88, que alteraram esse cenário, você tem interpretações do Supremo dessa legislação sob constituições diferentes que se consolidaram em súmulas. E essas súmulas vão atravessando as décadas, às vezes passando por constituições diferentes, e o Supremo volta e meia é chamado a interpretar, a responder a questão, aquilo que a gente interpretava lá atrás, estávamos tão certos de que a resposta era essa, que a gente sumulou esse entendimento, criou um enunciado para firmar essa interpretação. Será que isso é compatível com a Constituição nova? E o foro privilegiado passou por esse tipo de questão algumas vezes no Supremo desde 88. Havia uma súmula do Supremo, súmula 394, que tinha sido criada originalmente com base na Constituição de 46. E ela dizia que ex-detentores de foro privilegiado, autoridades, né, que tinham foro privilegiado no cargo, mesmo quando saíssem do cargo, já não eram mais autoridades, ainda deveriam ser julgadas como se estivessem no cargo. E esse entendimento foi expandido para todos os parlamentares quando a Constituição de 69, né, imposta pelo rei pela ditadura militar, concede o foro privilegiado a todos os deputados e senadores. A Constituição de 88 altera um pouquinho a formulação. Em vez de falar compete ao Supremo julgar deputados e senadores, ela fala membros do Congresso Nacional.
E ao fazer isso, ela pelo menos coloca a pergunta: será que quando a pessoa não é mais membro do Congresso, ela ainda faz jus a essa garantia, por algo que ela já foi? Em 99, né, num período em que começavam a crescer ações, inclusive no Supremo, aparecendo contra ex-autoridades públicas, em outros tribunais também, inclusive alguns casos de muita visibilidade nacional, por exemplo, o caso do ex-deputado Sérgio Naia, né, que foi responsabilizado pela morte de pessoas por causa de um desabamento de um prédio no Rio de Janeiro. Nesse contexto, o Supremo, em 99, fixou o seguinte entendimento: olha, a Constituição pode até não dizer que expressamente que é proibido, né, você estender o foro para além da permanência do cargo da pessoa no cargo. Embora alguns cargos fiquem na pessoa, mas o que eu estou dizendo justamente é que é isso, né? Não, você saiu do cargo, não tem mais direito ao foro, mesmo a Constituição não diga isso expressamente, ela fala em membros do Congresso e ela coloca uma série de preocupações com republicanismo e igualdade que fariam com que seja muito suspeito você dizer que alguém sempre vai poder invocar essa aplicação da regra de foro, mesmo depois de ter saído de um cargo dessa relevância. Não foi uma decisão unânime no Supremo em 99, mas esse foi um vocabulário que foi colocado com muita clareza pela maioria de ministros que adotou uma posição segundo a qual era incompatível com certos princípios fundamentais da Constituição você expandir essa garantia para além da permanência no cargo. O seu ato falho, Diego, lembrou a frase da ministra Carmen Lúcia dizendo que já foi o tempo em que a condição política a pessoa que exercia um cargo político herdava uma condição política para sempre. Juliana, sim, ela queria fala ouvir... o cargo não se incorpora à situação. Exatamente, né? A situação da pessoa, exatamente. Juliana, queria ouvir você também sobre essa necessidade de quebrar pedras para encontrar as razões do Supremo para chegar até aqui também, esse caminho que o Diego já começou a traçar sobre foro privilegiado no Supremo. Olá, Recondo, Diego, Tomás. Eu vou continuar, então, essa arqueologia aí que o Diego está fazendo, recuperando alguns argumentos que já estavam presentes lá nesse julgamento de 99 que o Diego está colocando, né? À época, o ministro Sepúlveda da Pertence, ele estava defendendo a manutenção dessa jurisprudência já muito cristalizada do Supremo de aplicar o foro para ex-ministros, ex-parlamentares, e justamente o argumento era libertar o dignatário dos medos do ostracismo futuro. Então, justamente, evitar que a perseguição que ele pudesse sofrer no cargo se refletisse depois em que ele, digamos, estaria assim desprotegido sem o foro e pudesse ser perseguido em julgamentos ou processos injustos em razão da sua atuação política. Então, seria proteger essa atuação política. Mas, já na época, a posição vencedora ela trazia argumentos que vão repercutir nas decisões mais recentes do Supremo. Esses argumentos são, sobretudo, de duas ordens, né? De um lado, argumentos pragmáticos, que chamam a atenção para o fato de que esse foro privilegiado, no caso no Supremo, aumenta muito o trabalho do Supremo, né? Aumenta o número de casos que vão bater no Supremo e sobrecarrega o tribunal. E, de outro lado, há argumentos de cunho mais principiológico, mais ligados à ideia de igualdade, ou seja, a ideia de que o foro de prerrogativa de função, esse foro especial, ele é excepcional. Então, ele tem que ser o mais restrito possível. As pessoas, em geral, cidadãos, vão ser julgados na primeira instância, porque algumas pessoas serão julgadas por outros tribunais. O Diego colocou as razões e o Supremo argumentou que isso, sendo excepcional, deveria ser o mais restrito possível para evitar um tipo de privilégio que ex-parlamentares, ex-ministros, ex-governadores, ocupantes desses cargos, poderiam ter. Então, para limitar o número de pessoas que teriam essa prerrogativa que visa justamente a proteger a função e, como o Diego colocou, não a pessoa. E esses argumentos eles acabam sendo retomados mais à frente na decisão que a gente vai discutir também, que é a decisão de 2018 do Supremo, que restringe mais ainda a aplicação
desse foro de prerrogativa de função. Mas aí, nessa nova decisão, o ministro relator, que é o ministro Barroso, ele vai trazer com mais força esse argumento pragmático, dizendo que a atuação criminal por parte do Supremo, né, nesses casos, ela limitaria a verdadeira função do tribunal, que seria de corte constitucional, e, por outro lado, contribuiria para a impunidade, porque o tribunal não daria conta de processar e julgar todos esses casos. Esse argumento da impunidade ele foi rebatido dentro do próprio Supremo, né, porque alguns ministros não gostaram de ver, né, o nome do tribunal associado à questão da impunidade, mas, de qualquer jeito, é um argumento que ecoou para a sociedade, né? O Supremo, restringindo o foro de prerrogativa de função, estaria contribuindo para combater a impunidade. Tomás, depois de geologia, arqueologia, qual vai ser a ciência que você vai usar para a gente reconstruir esse caminho? Minha, não sei. Acho que eu vou só tentar organizar um pouquinho isso aqui. Então, seria didaticologia, talvez. Só tentando voltar a duas coisas que a Juliana e o Diego falaram. Então, onde estamos, né? O primeiro movimento do Supremo foi dizer, olha, se você tinha um cargo, você era uma autoridade pública, você não está mais nesse cargo, o foro não vai com você, né? Você não vai ser mais julgado nesse tribunal. O segundo movimento foi, se o crime que você cometeu, você não cometeu em função do cargo que você exerce hoje, você tem foro, mas não foro para essas coisas anteriores. São essas duas situações que foram exploradas pela defesa do senador Flávio Bolsonaro para tentar criar um limbo para mantê-lo, né? Por quê? Porque imaginemos o que essas duas coisas juntas significam, né? Significa que, como ele era deputado estadual, e ele, de fato, a gente pode discutir isso mais para frente, mas a rachadinha teria a ver com o cargo de deputado estadual, a competência para julgar essa questão era, de fato, do Tribunal de Justiça. Mas ele deixou de ser deputado estadual. Ao deixar de ser deputado estadual, se ele não tivesse sido reeleito, né, pela jurisprudência de 20 anos do Supremo, ele deveria simplesmente, como cidadão comum, ser julgado pela Justiça Comum, né? Mas antes da decisão de 2018, né, como agora ele é senador, né, ele teria, uma coisa que teria acontecido ele deixou de ser deputado estadual, ele virou senador, ele como senador, esses crimes anteriores, né, esses crimes investigados anteriores a ele ser senador, seriam julgados então pelo Supremo, porque agora ele tem foro no Supremo. Qual que é a interpretação lógica de tudo isso? Ele tem foro no Supremo para as coisas que têm a ver com o cargo de senador, para tudo que é anterior, ele não tem mais foro, ele é um cidadão comum. Seria, né, qualquer juiz, no caso, seria, portanto, a primeira instância do Rio de Janeiro. Pelo menos é isso que todo mundo achava que ia acontecer, tudo isso fazia sentido. O que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu ontem foi criar uma situação na qual já que ele não vai para o Supremo, pela decisão de 2018, mas ele também não volta para a primeira instância. Isso fica parado no TJ do Rio de Janeiro, uma decisão inédita, uma decisão, eu diria, bem heterodoxa, né? E algo que eu acho que a gente pode explorar mais aqui, eu tentando ser breve nessa primeira intervenção. Diego, vamos falar então do caso Flávio Bolsonaro para ver como a decisão do TJ, como o Tomás disse, heterodoxa, conflita com tudo que o Supremo já disse, com toda essa construção antiga que o Supremo já promoveu. E depois vamos discutir como isso pode voltar para o Supremo, né? Então, por favor, eu queria que você falasse agora mais detidamente sobre o caso do Flávio Bolsonaro. Para falar do caso, deixa eu colocar mais um tijolo nesse cenário que a gente está construindo. Houve uma tentativa de alterar o Código de Processo Penal, né, no finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso, para colocar no CPP mais ou menos o que seria a regra da antiga súmula 394. Né? Então, o CPP foi alterado para dizer que, para atos administrativos dessas autoridades, mesmo depois de elas saírem do cargo, o foro relativo ao cargo continuaria sendo aplicável. Então, se você conseguisse mostrar que você está sendo acusado agora, mesmo depois de ter saído do cargo, por algum ato que você praticou na função, um ato administrativo, que é tentar focar no que seria atos oficiais, digamos, né? Sua responsabilidade por atos oficiais continuaria sendo apurada na instância
do foro privilegiado. Também havia um dispositivo nessa mesma alteração que estendia o foro para a improbidade administrativa, mas não vou entrar nessa parte da discussão, porque o importante para o caso Flávio Bolsonaro é que o Supremo julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, né, em 2004 e 2005, em que ele respondeu, entre outras perguntas, se o CPP poderia ter feito algo que, para muitos ministros, era ressuscitar a súmula 394. Era dizer, bom, vamos voltar, por lei, aquele entendimento de que você ganha o foro mesmo para ficar mesmo depois do cargo se beneficiando dele. E, embora também tenha posições diferentes e visões diferentes nesse julgamento, a maioria, e eu chamo a atenção para o ministro Sepúlveda Pertence, né, que, como a Juliana observou, ele já tinha participado do julgamento de 99 e naquele de 99, da súmula 394, ele foi vencido. Ele gostaria de manter algum tipo de extensão no tempo do foro, mesmo depois da pessoa sair do cargo. Então, nesse julgamento, o ministro Sepúlveda Pertence, insuspeito, porque defendeu a posição contrária em 99, diz mais ou menos o seguinte, olha, eu perdi em 99, mas a posição do tribunal é de que essa extensão do foro no tempo para frente é incompatível com a Constituição. E vários ministros vão nessa linha também. Então, mesmo o ministro que não concorda com a posição do tribunal lá atrás, reconhece, anos depois, que aquilo foi o que prevaleceu naquele caso. Então, por que é importante dizer isso? Porque isso não é uma tentativa de criar um problema pelas beiradas a partir da decisão do Supremo de 2018. Isso conflita com algo que o Supremo afirmou há muito mais tempo, né? E que na época não foi unânime, mas foi uma maioria, acho que 3 ministros votaram vencidos naquele caso, apenas um dos quais ainda está no tribunal, o ministro Gilmar Mendes. E o que é o problema nesse caso, né? É que, né, no fundo, você permite criar uma situação que nunca foi a situação vigente no Brasil, que um hoje senador responda como se fosse deputado estadual por crimes que ele teria praticado numa outra época, beneficiando-se de um foro que não é o que ele tem mais hoje pelas regras, né, do jogo, nem o foro que a Constituição determina para senador. Então, é uma tentativa de criar uma situação excepcional, né, e dizer que você embasar isso na Constituição estadual, né, não me impressiona, porque essa já é uma jurisprudência do tribunal antiga, né? É verdade que a Constituição estadual não diz com todas as letras, né, e o foro cessa quando a pessoa sai do cargo, mas o próprio Supremo Tribunal Federal já vinha dando respostas a casos parecidos como o do senador Flávio Bolsonaro, no sentido de enviar os casos para a primeira instância, né? Isso já vinha aparecendo nas decisões do Supremo, algumas decisões do Supremo após 2018. Então, a pergunta que tem que ser feita nesse caso, eu acho que é importante deixar claro que esse não é um debate sobre qual a extensão desejável do foro. Esse debate pode ser feito sempre, mas não é o que está em jogo aqui. O que está em jogo é qual o direito vigente. E me parece que, com muita clareza, a decisão do TJ do Rio se coloca em confronto direto com os entendimentos do Supremo em 2018 e esse mais antigo, né, de que a extensão do foro no tempo seria incompatível com a Constituição de 88. E só lembrando, Diego, essa legislação aprovada em 2002, ela foi aprovada no dia 24 de dezembro de 2002 e foi tratada pelo Supremo, e também isso fica claro nos votos e na posição do ministro Pertence, parecia uma decisão para proteger ministros que estavam saindo do governo em uma semana. O governo Fernando Henrique terminaria em uma semana e a lei foi aprovada, sancionada, evidentemente para preservar aquelas pessoas, todas aquelas, não era uma pessoa específica, mas havia casos específicos, para preservar essas autoridades que em uma semana se tornariam ex-autoridades. Mas queria ouvir novamente a Juliana sobre esse processo, Flávio Bolsonaro, como é que isso pode chegar ao Supremo, qual é o desenrolar? Ou Juliana ou Tomás, quem vai? No conflito negativo, positivo de competências aí, vai lá, qualquer Tomás, coisa... vai lá. Não.
Não, então, eu acho que eu vou falar algo só porque o que eu vou falar não é sobre essa transição para o Supremo, né? Eu só queria lembrar de algo que tem a ver com o que o Diego acabou de falar, né? Que tem uma citação muito famosa do Vitor Nunes Leal, que os ministros supremos gostam de sempre mencionar, né? Que fala que a prerrogativa de foro é uma garantia contra e a favor do acusado, né? O que isso significa? Porque é uma garantia contra o acusado e uma garantia a favor do acusado. Porque ela deveria... o ideal que se busca é achar, né, encontrar um juízo competente, né, atribuir o caso a um juízo competente, que seja livre de influências do acusado e de influências contra o acusado, né? Essa que é a mágica. Agora, o que é complicado é que onde que tem influência contra o acusado e onde que tem influência a favor do acusado é algo que a gente vai discutir caso a caso e concretamente, né? Aparentemente, né, no passado, né, imaginava-se que o que aconteceria é que você levaria o caso para um juízo acima, um juízo, né, do Supremo, por exemplo, para que aqueles juízes estando mais distantes da localidade não fossem então influenciados por questões políticas locais e também estivessem acima, tivessem tantas prerrogativas que estivessem acima de certos interesses e certas influências que fizessem com que eles fossem suscetíveis à influência de algum político que eles têm que julgar, né? Agora, esse caso é um caso peculiar porque encontra-se, né, parece que aparentemente a defesa do senador Flávio Bolsonaro não busca nem ir para o Supremo, né, nem ir para o juízo de primeira instância. Ele encontra, assim, a impressão que se dá é que aparentemente o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o único que, segundo a defesa a defesa do senador Bolsonaro, não seria influenciável, sofrer influências contra o Bolsonaro. Isso é um problema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque o que isso faz com que a opinião pública passe a perceber, a observar um julgamento como esse, especialmente um julgamento que é, em certa medida, fora de uma jurisprudência consolidada, será que, então, existe uma percepção da defesa, mesmo que não seja verdade, mas uma percepção da defesa de que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estaria mais suscetível a influências do acusado? Esse é um dos problemas que está por trás de tudo que a gente está discutindo aqui hoje. E o Recondo perguntou sobre como isso, e se eventualmente isso chegaria no Supremo, né? Parece que existem alguns caminhos, porque a conclusão que a gente tira dessa jurisprudência do Supremo é que essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é francamente incompatível com tudo que o Supremo vem dizendo nas últimas décadas com relação ao foro. E existem caminhos que dependem das partes que estão no processo, né, com o senador Flávio Bolsonaro. Então, no caso, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro teria que agir pela via do recurso para chegar no Supremo. E, como o Recondo anunciou no início do programa hoje, existem tentativas de levar isso diretamente ao Supremo, né? Existiria talvez a via da reclamação constitucional, né, para dizer que a autoridade do Supremo não está sendo respeitada, e aí existe uma discussão sobre quem poderia levar isso, e existe, como a rede parece estar pleiteando, a possibilidade de levar isso pela via do controle abstrato de constitucionalidade, mas aí também podem existir algumas barreiras processuais com relação a isso, né? Eles invocam a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e dizem que essa interpretação que está sendo dada para essa Constituição do Rio de Janeiro pelo Tribunal de Justiça é incompatível com o entendimento que já está aí cristalizado do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, hoje, né, com essa ação, a rede está chamando o Supremo diretamente para esse jogo. A gente vai ter que ver como que o tribunal vai se posicionar, inclusive considerando esses eventuais obstáculos processuais para decidir, né? Se o Supremo ele vai superar com facilidade essas questões processuais para entrar logo nessa questão, ou se vai querer se resguardar e esperar talvez isso chegar, bater as suas portas num outro momento. E complementando, Juliana, acho que dá para dizer que não é uma questão de si, mas de quando vai chegar no Supremo, né? Talvez esse quando demore um pouco,
talvez, né, dependendo da estratégia processual utilizada e quem for o relator das primeiras tentativas, leve um tempo. Mas me parece inevitável que isso vá chegar no Supremo em algum momento, porque pensa no que isso significa para a jurisprudência que o Supremo, a maioria do Supremo, vem tentando desenvolver sobre foro. Isso é minar, né, todo o edifício que foi avançado a partir de 2018, fora essas bases mais antigas que a gente já mencionou. Então, eu acho que é uma questão de quando, e o quando é decisivo, inclusive, para a defesa. Porque se você muda, né, ainda que momentaneamente, a autoridade que toma decisões nesse processo, que ainda está em andamento, decisões que podem ser relativas a prisões preventivas, prisões cautelares, outras medidas cautelares, né, quebra de sigilo, essas coisas todas você está alterando quem toma a decisão, ainda que num período que seja curto de tempo. E no Brasil de hoje, né, mais do que nunca, essas decisões judiciais, elas produzem certos efeitos e percepções políticas que são irreversíveis, né? Então, não é o tipo de problema que você pode imaginar que é alterado de instância para instância sem maiores efeitos, né? Essa não é uma questão apenas processual que afeta ali especificamente, tecnicamente, as medidas tomadas no caso. Isso tem impacto para além do processo político, sendo esse um caso de extrema relevância no Brasil. Eu queria só fazer uma pequena observação sobre como que o foro, Tomás mencionou esse ponto, que o valor do foro para o réu não é fixo, né? Às vezes a vantagem é ser julgado pelo Supremo, às vezes é melhor a primeira instância. Do ponto de vista do réu, isso varia de acordo com a conjuntura, e o melhor exemplo disso pode ser o caso do mensalão, né? Então, pensa como é que naquele caso fica claro que o tipo de visibilidade que estava associado a ser julgado pelo Supremo na TV Justiça, não sei se era uma coisa que né, autoridades buscariam se elas pudessem escolher onde elas seriam julgadas. Então, é interessante pensar que, né, só para deixar, mais uma vez, separadas as coisas, não se trata de dizer que sempre é em benefício do réu, não se trata de dizer que o foro tem que ser reduzido porque ele não serve para determinados fins, é só qual é o direito vigente no Brasil. E, nesse sentido, parece haver uma tensão direta, clara, e é uma questão de tempo até que o Supremo se pronuncie sobre isso. E na linha do que você falou, Diego, como isso importa para o Supremo, né? Em 2018, com a decisão que restringiu ainda mais o foro de prerrogativa de função, parecia que o Supremo estava querendo estabelecer isso como um marco nesse seu posicionamento contra a impunidade, né? Então, pensar numa discussão que venha nesse contexto talvez ajude a gente a tentar imaginar como o Supremo se posicionaria com relação a isso. Mas, como você falou, essa questão do tempo é crucial, né? Não só porque o tempo, o momento em que essa ação ou essa questão for bater no Supremo pode se relacionar com essas outras questões que a gente já vem discutindo que estão no Supremo, como a questão da crise política de maneira mais ampla, quanto também se a gente imaginar que Supremo que vai ser esse, né? Porque se isso chega no Supremo daqui a 2 anos, a gente já vai ter outros 2 ministros diferentes, pelo menos nomeados pelo pai do réu, nesse caso especificamente. Então, são elementos que estão colocados e que talvez desempenhem o papel nessa questão de como o caso vai chegar ao Supremo e quando vai chegar ao Supremo. E o que vai sair daí também. Sim. Uma coisa que vale a pena chamar a atenção aqui diante de tudo que a gente vem comentado aqui, nessa crise permanente, Tomás, o Supremo com... O fone está com problema, tá, Tomás? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, mas ele está com aquela voz robótica. Então acho que eu passo, é isso? Tira o fone. Tira o fone. Tira o fone. Vai no talento, tira o fone. Pronto. Não, tá mudo, tem que adaptar aí o microfone. Vocês estão me ouvindo? Sim. Certo. Então, acho que algumas coisas pontuais, né, e fáceis. A gente tem falado muito sobre essa crise permanente, né, do governo Bolsonaro e do Bolsonaro, pessoa física, com o Supremo. É interessante que o que aconteceu aqui é que o TJ do Rio de Janeiro está forçando o Supremo a se pronunciar mais uma crise envolvendo a família Bolsonaro,
quando ele não necessariamente teria que, pelo menos não nesse momento, né? Se o Tribunal de Justiça tivesse simplesmente aplicado a jurisprudência que existe consolidada, digamos assim, que vinha sendo aplicada, esse caso seria um caso de primeira instância, eventualmente chegaria no Supremo, mas não seria um caso a ser julgado pelo Supremo. Inevitavelmente, se chegar ao Supremo, seja imediatamente por uma dessas ações, né, tipo a DI, da rede, por exemplo, essa decisão, por mais que seja uma decisão super importante que afeta um tema relevante para o Brasil inteiro, vai ser lida como uma decisão contra o Flávio Bolsonaro. Né? Vai ser essa a percepção pública e vai ser essa a maneira que ela vai ser analisada por muitas pessoas da imprensa. Né? Mas é algo, e a segunda coisa a falar, que eu acho que o Diego já me mencionou, isso afeta o Brasil inteiro. Pensa em todos os deputados estaduais, todos os prefeitos, né? Todas as pessoas que exigem que tem em cargos que tem algum foro que não é o Supremo e que eventualmente se elejam deputados federais, eventualmente se elejam senadores, eventualmente se elejam governadores, e qual vai ser o entendimento de ser aplicado a todos esses casos no Brasil? Agora, essa tese do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai ser uma tese de defesa para todos aqueles que queiram manter seus casos ali, pelo menos. Né? Então, isso vai, de fato, virar uma bagunça, e essa bagunça exige necessariamente uma decisão do Supremo. Não tem como isso não chegar ao Supremo, porque é o tipo de uniformização que o tribunal serve para isso, serve para fazer. Né? E por fim, eu só ia falar uma terceira coisa, que o Diego falou que não é claro às vezes qual é a vantagem, né? Qual o foro que é vantagem. Isso depende da percepção da própria pessoa, caso a caso. Mas tem uma coisa que parece que é sempre vantagem. Parece que é sempre vantagem ficar mudando de foro. Né? Ser julgado, um processo que começa num lugar, você muda de cargo, vai para outro lugar, você não se reelege, volta à primeira instância, assim por diante. Esse sobe e desce, digamos assim, processual que acontece com frequência nesse tipo de processo, esse é um problema, e é um problema para a impunidade, me parece, e alguns dados indicam, maior do que o foro em si, a influência em si. Né? Porque esse tipo de confusão é o tipo de coisa que alarga e prolonga o processo, que dificulta que o processo chegue ao seu fim, seja para absolver, seja para condenar o acusado, mas certamente para aquelas pessoas que potencialmente seriam acusadas, é o tipo de movimento que tende a levar à prescrição e, portanto, à impunidade, pelo menos no caso daquelas pessoas que deveriam ter sido condenadas. Tomás, na decisão de 2018, a posição da maioria do Supremo tentou resolver esse problema, né, do chamado elevador processual. Você passa por várias instâncias, isso atrasa o processo, atrapalha a instrução, dificulta a decisão final. O Supremo tentou resolver isso colocando uma regra, fixando numa das teses, de que, né, a partir do momento que o processo abre o prazo para as alegações finais, o processo está pronto para julgamento, acabou a instrução do processo, ali fixaria sua competência. Né? Então, agora, o tribunal que chegou nesse ponto com você vai até o fim, para evitar que você renuncie, que o mandato acabe e que isso crie a situação que você está descrevendo. Eu lembraria aqui, por fim, ouvindo vocês, que o Flávio Bolsonaro já tentou levar esse processo para o Supremo, foi rejeitado pelo ministro Marco Aurélio, que repetiu o entendimento já do tribunal de que ele não tinha mais foro no Supremo porque o crime não foi cometido no exercício do mandato. E lembro um comentário que me foi feito por um senador. Quando o Supremo já ameaçava mudar a regra do foro, o próprio Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional, né? O Senado votou uma PEC e rapidamente aprovou a mudança do foro, o fim do foro. E eles diziam que nos seus estados, com poucos senadores, né? São 3 senadores por estado, o senador tem uma influência muito grande no judiciário. E não para menos, no Senado, a PEC foi aprovada tão rapidamente, porque eles diziam, no meu estado, eu sou 1 em 3 senadores. Então, o meu poder de influência é muito grande. Vamos ver se isso vai se mostrar, vai se evidenciar no julgamento do Flávio Bolsonaro, que já teve tantos outros episódios envolvendo o Supremo, como aquela decisão sobre o COAF, que paralisou a investigação. Esse é um caso cheio de quebra-molas e, como o Tomás mencionou, vamos ver novamente mais um episódio, mais uma etapa, mais um capítulo da crise entre Supremo e família Bolsonaro, governo Bolsonaro, que muito provavelmente o tribunal vai dar uma decisão contrária ao filho do presidente da República. Juliano, eu queria explorar uma outra decisão dessa semana, que foi sobre
desacato. Havia uma contestação sobre a recepção pela Constituição, se era compatível com a Constituição a legislação anterior, a 88, que tipificava o crime de desacato. Alguém que xinga um servidor público quando está exercendo a sua função, se pode ou não pode ser punido por isso. E aí queria te ouvir sobre essa decisão. Era algo muito esperado, quando a ação entrou, todo mundo fez matéria, mas qual foi a decisão do tribunal? Pois é, essa era uma ação que havia bastante expectativa em torno dela. Ela não era imprevisível, né? Porque já havia decisões nas turmas sobre esse assunto, em sede habeas corpus, mas esse era o caso em controle abstrato que tratava da inconstitucionalidade ou constitucionalidade desse crime de desacato. Foi pautado por plenário virtual e venceu a posição do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, vencidos ministro Edson Fachin e Rosa Weber. A questão é que esse crime de desacato, ele pode parecer uma coisa assim não muito importante, mas ele envolve muitas questões que são relevantes e tem até a ver com o que a gente estava discutindo aqui, né? Ele é uma restrição à liberdade de expressão, né? Porque uma crítica pode ser considerada um desacato e levar a uma penalidade criminal, uma consequência criminal, e também tem um elemento republicano nesse crime, que cidadãos comuns podem sofrer essas ofensas e não vão ter a proteção, digamos assim, do crime de desacato. Ele só se aplica para funcionário público, né? Então tem um elemento de igualdade aí, que não são todas as pessoas que podem se beneficiar ou se proteger por meio desse crime, mas só os funcionários públicos. E a principal justificativa, então, para esse crime ser declarado inconstitucional do ministro Luiz Roberto Barroso é justamente de que, como os funcionários públicos se sujeitam a um regime especial, inclusive em sede criminal, ele diz vão ter crimes que são próprios dos funcionários públicos, né, que um cidadão que não é funcionário público não poderia cometer, isso justificaria essa proteção especial, digamos assim, desse crime de desacato. Mas isso também é bastante problemático, pode ser considerado bastante problemático à luz de uma série de elementos. Então, um desses que eu queria trazer aqui no primeiro momento para a nossa discussão é a compatibilidade desse crime de desacato com a jurisprudência do Supremo sobre a liberdade de expressão, né? O Supremo gosta de se colocar como uma corte, e muitas vezes, de fato, tem se posicionado, né, como uma corte que protege a liberdade de expressão. A gente tem a ação que julgou a questão da lei de imprensa, a gente tem a ação que julgou a questão de humor nas eleições, sempre protetivas à liberdade de expressão e sempre afirmando que os atores públicos, incluídos funcionários públicos, agentes políticos, eles estão mais expostos à crítica do que os cidadãos comuns. E essa decisão no crime de desacato parece ir na contramão disso. Né? Se a pessoa é funcionária pública, então talvez ela, segundo essa lógica da jurisprudência do próprio Supremo, ela talvez devesse estar mais sujeita à crítica pública. E claro, o ministro Barroso ele faz a ressalva de que crítica, ainda que veemente, não configura desacato, mas na prática isso não é tão fácil assim de separar. Eu acho que também tem uma outra coisa interessante aí, para a gente conectar as duas discussões do programa de hoje, né? Tem uma discussão que é se o desacato em tese, em abstrato, é compatível com a Constituição, que parece ser o foco da decisão de hoje. E daí o ministro Barroso, né, se você for olhar o voto dele, ele parece preocupado com alguma das coisas que a Juliana chamou a atenção, né, com limitar o cabimento para proteger liberdade de expressão, né, manifestação de liberdade de expressão, assim. Só que daí tem um problema que é a relação entre a constitucionalidade abstrato, talvez, desse crime no mundo ideal e a realidade dele como ele existe no Brasil, né, em que você tem autoridades pelo Brasil inteiro usando desse dispositivo, né, para dizer, para acusar pessoas de terem cometido um crime, que traz inúmeros problemas, né? Nos votos vencidos, né, chegou a ser mencionada a ideia de chilling effect, né, um efeito resfriante, né, um efeito resfriante porque a pessoa deixa de falar algo porque ela tem medo daquilo ser desacato. Eu acho que a gente também poderia falar em um efeito que seja não igualitário, né? Quem são as pessoas, quem são os cidadãos que de fato são acusados, sofrem
por desacato e quem são pessoas que conseguem falar certas coisas que talvez até de fato sejam desacato, seriam desacato sendo esse crime constitucional e não acontece nada com elas. Então a gente tem esses dois problemas. Mas o que me chama muito a atenção para comparar com o que a gente falou no começo é qual que é a grande justificativa daqueles que defendem o foro, né? É a ideia de que se essa autoridade pública não for julgada pelo Supremo, né, no caso do Foro Supremo, ela vai ser perseguida por autoridades locais, né? Ela vai ser vítima de abuso dessas autoridades locais. Só que esse mesmo Supremo parece achar compatível com a nossa Constituição manter um crime que permite exatamente cidadãos comuns vão ser acusados por autoridades locais para serem julgadas por judiciário local, por promotores locais, às vezes, inclusive, quem acusa é um juiz ou um promotor, né? Então, parece que, aparentemente, essa preocupação que eles têm com um grande problema de perseguição, o problema da autoridade local contra um político, um senador, onde já se viu, será que essa pessoa vai ser perseguida pelo chefe local que é inimigo dele, que perdeu a eleição? Mas parece que o cidadão, aparentemente, a gente não fala um pouco sobre essa preocupação, né? E, de novo, é claro que o Supremo parece dizer que não se preocupe, né? A gente estabeleceu parâmetros, mas o Supremo tem que lidar com a realidade de que ele próprio não é capaz de fazer com que os parâmetros dele sejam seguidos, pelo menos não imediatamente, que ter que viver o curso desse processo já é em si um grande, né, uma grande dano, digamos assim, para quem é acusado, mesmo que essa pessoa não seja condenada ao final, né? Mesmo que eventualmente o Supremo vá lá e uma decisão do Supremo, você tem que ir até o Supremo para que o Supremo dizer, realmente essa pessoa não deveria ter sido condenada por desacato ou sequer processada por desacato, mas quem que retira, né? Quem que indeniza a pessoa por esse sofrimento até lá? A realidade do Brasil é essa, a realidade é que o Supremo não consegue fazer esses parâmetros se manifestarem na prática. Então, esse é o tipo de situação em que, dada que talvez no mundo ideal isso fosse constitucional, eu não sei nem se seria, mas mesmo que isso no mundo ideal fosse constitucional, no Brasil, como ele é aplicado, não parece que não é. E o Brasil e o Supremo, que está tão preocupado com a realidade da impunidade, a realidade de outras realidades, deveria talvez se preocupar com essa realidade e perceber que esse tipo, no Brasil, parece que é inconstitucional. Inconstitucional porque a maneira como ele é aplicado traz efeitos que são profundamente restritivos da liberdade das pessoas. Então, que a gente tivesse esse mesmo medo de abuso de autoridade que a gente tem em relação aos políticos, que a gente tivesse também em relação a todos os cidadãos. Tomás, eu acrescentaria nesse link que você fez entre a questão do foro de prerrogativa de função e a criminalização do desacato, é que o Supremo, como você disse, está preocupado lá com perseguição, né, e não aqui, e também está preocupado lá com combate a privilégio, e não aqui, né, porque o desacato ele pode ser entendido como um privilégio de uma classe de pessoas, que não se aplica à sociedade como um todo. Então, mais uma vez, a gente vê uma certa contradição nesse posicionamento do Supremo. Esse caso também, como você disse, com relação à aplicação da realidade, o voto vencido do ministro Fachin, ele traz percentuais altíssimos da aplicação desse tipo penal em situações em que o cidadão ou cidadã está lidando com agentes de segurança pública, e na maior parte das vezes são palavras de baixo calão que são direcionadas a esse agente de segurança pública, que a gente sabe que muitas vezes atua de maneira abusiva, e como resposta reage enquadrando essa pessoa no crime de desacato. E aqui a gente pode se perguntar também, como você colocou, que tipo de pessoa, quem vai ser enquadrado em desacato e quem vai ter o benefício, digamos assim, da liberdade de expressão nesses casos. Reconhecendo aqui, o ministro Barroso disse que o crime tem que ser, para se configurar desacato, na presença do funcionário público ou da funcionária pública, e tem que ter relação, essa ofensa ela tem que ter relação com o exercício da função, mas de qualquer maneira essa situação que eu estou descrevendo aqui, de um conflito na rua ou mesmo numa comunidade, numa periferia, ela não estaria protegida por essas exceções, ainda que houvesse clareza na linha em que se delimita essa exceção e ainda que a exceção indicada pelo Supremo se aplicasse imediatamente. Só mais uma coisa que eu gostaria de pontuar com relação a esse caso é que tem uma discussão bastante interessante sobre a aplicação do direito internacional. E os dois, o ministro relator, ministro Barroso, e o ministro Fachin mobilizam a jurisprudência do sistema interamericano de direitos humanos em sentidos um pouco diferentes, né? Eles citam várias vezes os mesmos casos, mas o ministro Barroso para dizer
olha, a Corte Interamericana não condenou especificamente o artigo do desacato do Código Penal brasileiro. Então, não há nada contra, não há nada no Sistema Interamericano de Direitos Humanos que condene esse crime de desacato, ou a criminalização de desacato. Já o ministro Fachin diz que não, que o fato de existir uma série de casos que lidam exatamente com essa questão, com questões muito parecidas, relativas a outros países, é suficiente para demonstrar que o direito internacional, ou pelo menos esse direito no âmbito americano ou interamericano, ele veda a criminalização do desacato. Então, também é um debate interessante sobre essa aplicação do direito internacional no âmbito interno, especificamente no âmbito dos direitos humanos. E ouvindo aqui a Juliana e o Tomás, fico pensando que o Supremo tem um encontro marcado com a Lei de Segurança Nacional, que eu acho que vai ressuscitar, vai trazer questões muito parecidas com o que vocês estão discutindo, né? Por exemplo, recentemente o governo sinalizou, né, uma tentativa de enquadrar uma charge que representava o presidente Bolsonaro pintando uma suástica nazista, como se pudesse ser uma violação, né, a um artigo da Lei de Segurança Nacional, que justamente é um crime específico que diz respeito a ofender, a imputar fato ofensivo à reputação de algumas autoridades públicas, entre elas o presidente da República, né? Então, acaba sendo uma situação similar à do desacato. E o Felipe Recondo publicou em redes sociais, acho que na semana passada, né, uma troca entre ministros do Supremo, em um caso de alguns anos atrás, se não me engano, ministros Barroso e Lewandowski, discutindo justamente, me parece que os dois estavam sinalizando ali preocupação com relação à compatibilidade da Lei de Segurança Nacional, que é anterior à Constituição, com a Constituição atual. Então, esse é um desses casos que é curioso que o Supremo nunca tenha se posicionado sobre isso. Parece uma questão evidente, né? A Lei de Segurança Nacional, criada antes da Constituição, é compatível com a Constituição? Em que medida ela pode ser compatibilizada? Também acho que levanta questões muito parecidas com o que vocês apontaram. Só uma coisa sobre isso. Diga, Tomás. Super pontual, que é interessante chamar atenção para esses silêncios do Supremo, né, não ter se pronunciado às vezes sobre essas leis, mas eu também falaria sobre como ele trata essas leis às vezes de maneira muito diferentes, né? Então, me lembro da lei da imprensa, né, se a gente comparar a lei da imprensa com outras leis pré-constitucionais, como a LOMAN, com a Lei de Segurança Nacional e assim por diante. A lei da imprensa, na época, o Supremo resolveu declarar ela completamente constitucional por ser um entulho autoritário pré-88, né? E várias pessoas na época falaram, calma aí, tem algumas coisas na lei de imprensa que talvez criem lacunas, né, em relação ao direito de resposta e assim por diante. E eles falaram, não, isso o direito civil, o Código Civil resolve, a jurisprudência constrói, a gente precisamos eliminar esse entulho autoritário. Mas isso não vale para todas as leis, né? Claro que isso depende de configurações do colegiado, quem é o relator, as maiorias mudam, então não dá para a gente acusar a instituição como se ela fosse una, mas é interessante a gente ver essas diferenças, não só em relação a certas leis que são recepcionadas ou não. Lei de criminalidade é a mesma coisa, né? Uma lei pré-constitucional que a gente está até hoje tentando descobrir o que é constitucional, o que não é, e caso a caso a gente vai descobrindo. Mesmo a DPF, durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff, resolveu algumas coisas, mas não resolveu tudo, né? Outro dia mesmo a gente estava discutindo se vice-presidente pode sofrer impeachment, por exemplo, e assim por diante. A gente tem diversas questões não resolvidas que dizem respeito a essas leis, e às vezes, né, a gente percebe um silêncio, digamos assim, do Supremo, mesmo quando tendo tido várias oportunidades em casos concretos para se pronunciar sobre isso, mas às vezes a gente vê, inclusive, uma diferença em resolver retirar isso do jogo, tirar completamente, declarar a inconstitucionalidade dessa lei completamente e colocar o ônus no legislador para que faça uma nova lei completa do zero, que trate aquelas questões de uma maneira que seja constitucional, e às vezes esse esforço de recepcionando ponto a ponto, que às vezes gera mais dúvidas do que certeza sobre o que vale e o que não vale no Brasil hoje. Mas só fazendo esse adendo, como disse o Diego, sobre essas manifestações do ministro Barroso, do ministro Lewandowski, havia também uma preocupação deles de o Supremo derrubar a Lei de Segurança Nacional na íntegra e não haver nada para colocar no lugar. Então, essa foi uma preocupação, e o ministro Barroso, eu publiquei 2 trechos, faltou o terceiro,
mas ele fazia esse apelo, e eu acho que eu até botei no corpo do texto que eu escrevi, de que o Congresso votasse o projeto que estava em tramitação para substituir a Lei de Segurança Nacional. Então, me parece que o Supremo não se sente à vontade, acha até arriscado declarar ela incompatível com a Constituição e não haver nada no lugar para suprir outras tantas coisas que são importantes, né? A lei de imprensa foi tirada completamente do cenário e agora a gente vê esse quadro de aplicação da Lei de Segurança Nacional para jornalistas, a tentativa ao menos. E no passado, essa foi um outro texto que a gente publicou semana passada, mostrando que o Supremo, já na década de 60, rejeitava a possibilidade de aplicação da Lei de Segurança Nacional para jornalistas, porque havia uma lei de imprensa. Aí agora nós não temos uma lei de imprensa e aí o governo quer aplicar a Lei de Segurança Nacional para chargistas e jornalistas como Ricardo Noblat, com quem eu trabalhei, por sinal, que republicam uma charge como essa. Mas aqui a gente está se encaminhando para o final, e aí eu queria que vocês elegessem, pontuassem o que vocês acham mais importante da semana. Eu citaria só para começar, e hoje eu não vou quebrar as pernas de ninguém. Essa metáfora, por sinal, é bem ruim, né? Mas, enfim, eu não vou aqui deixar ninguém sem guarda-chuva, é melhor assim, porque eu cito apenas que nessa semana o presidente Bolsonaro fez uma sinalização completamente diferente do que a gente via nas últimas semanas para o Supremo, né? Foi um sinal de diálogo, aparentemente um sinal de mais normalidade e tranquilidade na relação com os poderes, inclusive foi essa a palavra dele, né? De que nós temos agora um momento de mais cooperação. Acho que isso é interessante, vamos ver até quando dura. Como a gente já falou em outros programas, nós vivemos uma semana atrás da outra nesse governo. E aí eu passo a palavra para vocês, vamos ver. Diego, primeiro, vamos lá. Felipe, eu pontuo a eleição que os ministros do Supremo realizaram, né, para definir quem vai ser o próximo presidente Supremo, e é o ministro Fux. Para quem não acompanha o Supremo, é um resultado já conhecido, né, é uma eleição que segue um acordo, mais do que implícito, um acordo tradicional entre os ministros do Supremo, de que, né, o ministro mais antigo que ainda não foi presidente do Supremo é eleito presidente, é o caso do ministro Fux. E aí a pergunta que eu acho que isso coloca que é interessante é: a posse é só em setembro, mas ele já está eleito como o próximo presidente. O que isso nos diz sobre que tipo de voz o ministro Fux pode ter, né, diferente de ser um ministro como os outros, mas que ainda não é presidente, e que tipo de prejuízo ou redução de poder, de relevância, alteração, isso significa para a posição do Toffoli, né? É estranho você imaginar que você tem um presidente formal e um que vai ser o próximo presidente. Como é que eles vão lidar entre eles com esse tipo de questão num Supremo em que os ministros falam na imprensa, escrevem artigos na imprensa, se posicionam o tempo todo com base nesse tipo de posição institucional? Acho que vai gerar um cenário interessante aí nos próximos 2 meses para a gente acompanhar. Antes de passar para a Juliana, só mencionar que a transição do ministro Gilmar Mendes para a presidência do ministro César Peluso começou com 1 ano de antecedência. Houve a aprovação de uma portaria, uma resolução, não lembro especificamente o que era, mas depois de 1 ano do mandato do ministro Gilmar, e portanto faltando mais um, já para iniciar a transição. Juliana, você o que apontaria de mais relevante nesta semana? Eu chamaria atenção para a decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação às diligências solicitadas pela Procuradoria-Geral da República no inquérito sobre os atos antidemocráticos, né? A gente viu aquela operação toda há mais ou menos umas 2 semanas atrás, mas foi interessante que essa semana veio a público, né? O sigilo foi retirado dessa decisão e a gente ganhou mais alguns elementos sobre o que se passa nesse inquérito, e entre eles por onde que estaria as questões, né? É interessante ver como a PGR estruturou essa associação criminosa, usando núcleos como organizadores e movimentos, influenciadores digitais, monetização, conexão com parlamentares. Daí já dá para ver ou ter uma ideia
da abrangência desse inquérito e do que está sendo levantado ali, embora a gente já pudesse ter alguma sugestão a partir, né, das buscas e apreensões que tinham sido feitas com o levantamento do sigilo dessa decisão. Mais alguns elementos vêm à luz aí para o público. Tomás, e você? Sem surpresa, eu acho que a decisão da semana, se for pelo seu impacto na política nacional, é a do TJ do Rio de Janeiro em relação ao Flávio Bolsonaro, mas eu vou chamar a atenção não para esse aspecto da decisão, de ter ficado no TJ do Rio de Janeiro, mas o fato de eles disseram que tudo que aconteceu até agora não foi anulado, né? Algo que a defesa do Flávio Bolsonaro continua questionando. Ganhou em relação ao foro, mas ainda quer a anulação dessas provas. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção que, pelo menos, essa decisão não anulou, declarou a validade de todos os atos e provas produzidos até o momento, e a gente tem que ficar de olho na manutenção dessa decisão para o futuro, né? Isso sim chamaria ainda mais atenção, né? Que a decisão de hoje seja uma decisão que gerasse nulidades amanhã. E também só para acrescentar um ponto aqui, lembrar que nesta semana o TSE arquivou uma das primeiras ações pela cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Era um dos casos mais simples a serem julgados, mas o que era de instalação de outdoors por empresários em favor do Bolsonaro durante a campanha, houve o arquivamento dessa ação. Nas próximas semanas teremos outras representações. Talvez esse arquivamento possa também ter ajudado um pouco para esse clima de um pouco mais de normalidade na relação Supremo-Executivo. Voltamos na próxima semana. Vamos ver qual vai ser o assunto. Talvez alguma... Eu já vou dar uma pista aqui. Talvez algo da Procuradoria-Geral da República nos chame a atenção para as próximas semanas. Vamos aguardar. Semana que vem a gente fala mais sobre isso e também sobre os 5 anos do ministro Fachin. Obrigado mais uma vez, Juliana Cesar Alvim, Tomás e Diego Werneck. Até a próxima semana. Obrigado. Até mais. Obviamente, entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, senadores, os demais ministros do Supremo, os nossos colegas do STJ, servidores, que somente dessa forma, com paz, com tranquilidade e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos, sim, colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que um dia ele chegará.